Paz, meus irmãos, a paz do Senhor querido, boa noite. Apesar daqui ainda ser tarde, né? Como eu falei para vocês na aula passada, vou mandar um total de alguns vídeos, em torno de 7 a 8 vídeos, porque a aula, sendo mais expositiva, ela fica de certa forma melhor, porque eu só falando, você não tem noções, como aqui tem alguns desenvolvimentos que são interessantes, que você vejam a forma correta de se fazer na prática, até melhor do que na teoria, só ouvindo. Então vou pedir a vocês que vocês vejam esses vídeos, todos os vídeos, anotem qualquer tipo de pergunta ou dúvida em cada vídeo. Depois que você ver todos eles, aí você manda para mim as perguntas, eu vou estar online, né? Manda para mim as perguntas, eu vou estar online até umas 10 horas, 10 e meia. Você pode mandar perguntas para mim que eu vou responder, não tem problema com isso. Até porque esse é o método mais fácil. Vocês vão fazer estágio, vocês vão estagiar com essa matéria. É necessário que vocês aprendam isso na prática e não só na teoria, como normalmente é passado a homilética. Então tem alguns passos aqui que nós seguiremos, né? Faremos aqui uns passo a passo, que eu vou explicar para vocês ponto a ponto, e é importantíssimo vocês levarem para a vida eclesiástica, acho que para ter a volta de Jesus, vocês vão entender, né? Então façam assim, por favor. Assistam todos os vídeos, né? Pegue toda a narrativa do vídeo ali. Depois que você assistir todos eles, anotem as perguntas, as dúvidas, anotem para vocês não perderem o fio da meada, porque às vezes você pode estar ver um vídeo, faz uma pergunta, a resposta do que você está me perguntando pode estar no próximo vídeo. Então por isso que é interessante que você escute, veja todos eles, aí no final você me pergunta, que aí eu já vou dissecar para vocês algumas coisas, né? Mas vá anotando, veja direitinho, preste bastante atenção, porque homilética, por incrível que pareça, não é uma matéria simples. É fácil, mas não é simples. Então vejam isso, que eu vou me aprofundar. A gente vai se aprofundar um pouquinho aqui e talvez fique mais complexo, né? Então é interessante vocês verem isso direitinho. Vamos lá. Como desenvolver um bom sermão? Primeiro, oração fundamental e indispensável para o pregador. Fato. Como terminar um sermão? Como desenvolver? Como terminar um sermão? Como começar e terminar o mesmo? No que se refere à pregação no púlpito, não, não fugir desta regra, começa e termina com oração. O indicativo da pregação é que na homilética, por incrível que pareça, apesar de ser uma matéria não tão eclesiástica, porque se trata de oração, nós fazemos assim. Começamos e terminamos com oração. Então, comece a pregação com oração. E no que se refere à construção do sermão, antes de ser pregado, não fugir desta regra. Primeiro, começar, prosseguir e terminar com oração. Então não fugir disso aí. Começar, prosseguir e terminar com oração. Segundo passo. 3 passos iniciantes para desenvolver um bom sermão. Cada sermão será diferenciado do outro, né? Varia de acordo com os objetivos da mensagem e o material disponível ou que está à disposição. Depende muito. Por que depende? Porque esse material pode ser, o indivíduo pode usar a Bíblia, pode usar um livro, uma literatura, pode usar uma ação catedrática, ele pode usar vários contextos para se preparar um sermão. Nós preferimos usar a Bíblia e alguns artigos catedráticos, como livros de autoajuda ou livros de apoio bíblico, que nos ajuda a associar os contextos bíblicos para a nossa realidade, né? Então, segundo passo é isso. Primeira iniciativa do primeiro passo. Passo 1. A primeira coisa é saber que, se quer pregar, muitos sobem no púlpito sem saber o que realmente querem falar para a comunidade. Precisa conhecer a realidade da igreja em seu contexto social. O que é isso? O apóstolo Paulo, quando escrevia a carta aos crentes em Coríntios, a preocupação dele era ter informações acerca daqueles que moravam naquele local.
Qual é a situação atual da igreja? Qual a situação daquele contexto do qual você vai pregar? Se você não souber isso, se eu não souber isso, é muito difícil. Tem que ser, aí vai ter que ser um contexto lato, aberto, expansivo. E muitas das vezes isso não dá certo. Isso pode prejudicar o seu sermão. Não tenha dúvida disso. Outra coisa, qual tema se quer abordar? Né? Que tema eu vou abordar para esse critério todo aí? Que, o que de fato aquelas pessoas que estão ali para me ouvir precisam ouvir? Não é ouvir o que querem ouvir, é o que precisam ouvir. Isso aí só quem pode direcionar o orador, o pregador, é o Espírito Santo. Então ele tem que saber dessas conectividades, essas ações, para que o Espírito Santo possa direcioná-lo a fazer e a orientar aquele povo, daquela determinado local, daquela determinada igreja, daquela determinada situação. Ele tem que saber. Não tem jeito. Quem convida tem que dizer. Por isso que a gente prega com tema, porque normalmente o tema é sujeito a uma ocasião, a uma situação, a um grupo, a uma determinada situação do grupo. Por isso que a gente prega com tema. Fica mais fácil até para o pregador, com um versículo fechado, com um tema fechado, por isso. Segunda coisa. A segunda coisa é analisar o texto bíblico que será tomado como base para a pregação. O texto realmente fundamenta o que deseja pregar? Cuidado minucioso com o texto. Né? O que você escolheu para ser o texto base daquilo que você viu que a igreja precisa realmente fundamenta o que você quer pregar? Te ajuda realmente naquilo ali? Então você precisa escolher um texto que tenha base naquilo que vai ser pregado. Pode esquecer disso. Tem que ter base. Precisa estudar bem o texto. Exegese, hermenêutica, tem que conhecer disso. Conhecer o contexto do mesmo. Conhecer o contexto do texto, porque ele não vai contextualizar algo que não existe no contexto. Vai cair do cavalo. Isso vai ser um choque. Até mesmo para quem está escutando. Fala-se de uma coisa, prega em outra. Lembra do que a irmã falou a semana passada, daquele testemunho horrível que um irmão foi pregar, infelizmente saiu com casais querendo se divorciar? E isso é falta de análise do contexto. Não deve existir. Ela fundamenta o tema, o texto que você escolheu fundamenta o tema que foi lhe dado. Se o tema que foi lhe dado foi sobre arrependimento, o texto da fundamenta sobre arrependimento, ou o texto chama sobre cura, ou outra finalidade. Então, tem que pensar muito bem nisso. Tá? O texto é compreensivo com a função que foi chamado você para pregar, estão atrelados um ao outro. Isso são circunstâncias que devem ser analisadas em todo o texto. Senão, termina virando pretexto. Ok? Já já eu volto para dar mais outra dica sobre isso importantíssima. Fique comigo.